E aí pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? De volta aqui para mais uma aula de desenho 3 e estamos na etapa de blocagem para pintura digital. Essa blocagem será feita via camadas, como eu havia adicionado, havia comentado com vocês na nossa aula anterior, e eu tenho até então a camada de esboço pronta, configurada, e na parte superior a essa camada, a camada 1 que eu criei na nossa aula anterior, que é aqui que eu vou fazer todo o meu processo de blocagem, ou pelo menos o começo, que é esse bloco aqui, o bloco que compõe esse círculo central, tá? Não é bem um círculo, é um oval, uma elipse aqui, né? Então eu quero primeiro criar essa base de pintura. Lembrando também que eu vou trabalhar aqui com um pincel redondo, tá? O pincel que a gente já tem aqui no Photoshop e a gente vai texturizar de alguma maneira com ele, para que vocês entendam que é sim possível utilizar esses pincéis padrão e chegar num bom resultado, tá? O resultado não vem do pincel efetivamente, tá bom? Então, o procedimento, como todas as decisões artísticas que vocês tomam, é que fazem com que a arte tenha um aspecto agradável. Então é isso, agora eu tenho a camada de esboço, eu só vou puxar ela aqui para a parte superior, para que esse esboço fique sobre todo o meu desenho. Então quando eu for pintar, ó, eu não perco o meu esboço, eu ainda o enxergo na parte superior. Como ele está fraquinho, vocês podem depois aí ver no esboço de vocês se é preciso ou não trabalhar com a opacidade da imagem, tá bom? Vou deixar aqui em 50%, acho que é um valor bom para a pressão que eu utilizei, e aí sim eu pinto nessas camadas inferiores. Antes de pintar, eu também vou travar essa camada, eu vou clicar aqui no cadeadinho, tá? Para que eu consiga travar a minha camada em si, né? Para que eu não consiga editá-la, a não ser que eu a destrave. Então não tem como desenhar por cima ou movimentar esse esboço. Aí eu volto para a camada 1, para a gente poder, aí sim, desenhar aqui nessa parte. Essa base vocês podem trabalhar, né, com todo o processo de blocagem utilizando Grayscale, trabalhando ali com escalas de cinza. É uma abordagem bem utilizada, eu já vou trabalhar direto com cores aqui para que a gente retorne aqueles conteúdos de mesclagem de cores, tá bom? Então é isso, agora eu abro aqui o meu painel de cores, tá? Esse painelzinho aqui, e nesse painel eu vou pegar uma coloração aqui, indo lá para o lilás, um tom aqui intermediário para eu fazer a pintura, tá bom? Eu não vou pintar, gente, igualzinho com as mesmas cores, né, idêntico ao que tá aqui, já falei os motivos para vocês. Até seria um exercício extremamente complexo eu fazer algo igualzinho ou pelo menos muito parecido. A ideia não é essa nesse momento, tá? E eu vou aumentar um pouquinho o pincel. Outra técnica, né, já fazendo adendo aqui. Tem muita gente que gosta de trabalhar dessa forma aqui. Eu vou fazer algo redondo, beleza, utilizo um pincel redondo porque eu já tenho um formato aproximado. Essa é uma forma de trabalhar, uma decisão que vocês podem tomar, tá? Ao meu ver, vai ficar não muito orgânico, vai ficar mais mecânico, porque eu estou seguindo uma forma geométrica muito perfeitinha. Eu não vou trabalhar dessa forma para esse desenho aqui, tá? Uma outra forma é pegar a ferramenta de laço, a sua laço tool, e ir delineando o contorno, ó. Então, selecionei esse pedaço, vou e seleciono esse pedaço, posso selecionar o pedaço que está na parte superior, rotaciono a minha tela, né? Volto para o laço, atalho L do teclado e vou com cuidado fazendo essas seleções, tá? Aqui eu consigo pegar a silhueta por completo do meu desenho, no caso ali do esboço, tá? Então, ó, vou dar o ESC para voltar a rotação, e é esse o desenho que eu tenho. Aqui na parte superior, ó, nessa área aqui, ficou um pouco desproporcional. Para isso eu vou aproximar um pouco aqui, eu posso rotacionar, né? Deixa eu rotacionar aqui, e vir com o Alt do teclado mudar um pouco a proporção. Então vou para o laço, ferramenta de laço, né? O atalho L, seguro o Alt, ó, notem no meu cursor que ele ficou com uma setinha menos ali, e aí sim, ó, com o Alt eu posso retornar e remover essa seleção. Dá o ESC aqui, ó, é esse o desenho que eu tenho no momento, tá? Então, ó, beleza, cheguei no tamanho que eu quero, Ctrl 0 para ver em 100%, e aí sim eu posso pintar aqui. Essa área aqui não me deixou muito feliz, mas depois com uma borracha, alguma coisa assim, a gente também pode apagar.
Ou, já que eu tô com o laço tool, venho aqui de novo, repito o mesmo procedimento, ó. Agora eu vou com mais calma, né? Um traço um pouco mais lento aqui e adiciono esse pedaço. Trabalhei com o Alt e com o Shift. Para adicionar uma nova seleção, ó, Shift, porque fica o maisinho. Para remover uma seleção, você trabalha com o Alt, tá? Então se eu quero remover essa seleção, Alt. Beleza? Agora que eu tenho essa área selecionada e eu estou na camada 1, que é essa camada da base, tem várias formas de eu pintar isso aqui. Posso ir direto com um pincel, né? Já apertando aqui e dando a texturização que eu quero, tá? A base que eu quero. Ou eu posso fazer o seguinte, deixa eu dar uns Ctrl Zs aqui, dar Shift Backspace e selecionar o preenchimento aqui, ó, como cor do primeiro plano. Que a cor do primeiro plano é essa primeira caixinha que está aqui, ó, a nossa caixinha de cor primária e aqui a cor do segundo plano. Tem como você selecionar outras opções, como o plano de fundo, que é esse segundo plano. Eu quero o do primeiro plano e dou o OK. Aí eu preencho essa camada toda, tá? Só na área que eu marquei, na verdade, né? Dou o Ctrl D aqui, ó, e cheguei na marcação da silhueta. Se aqui você tem outras decisões aqui de proporção a tomar, ainda é possível, você pode vir em Filtro, Dissolver. E no Filtro Dissolver, deixa eu aproximar aqui, ó. Eu posso pegar esse pincel, vou diminuir ele aqui, ó, esse pincel que está na parte superior, esse dedinho, e eu posso trabalhar com a deformação da forma. Que estranho falar, né? Deformação da forma. E aqui com o olhar já com cor, eu já consigo ir observando modificações anatômicas que eu posso fazer nessa forma que foi desenhada. Então, para mim aqui já está ok, ó, só essa parte aqui que pode sofrer um pequeno achatamento. Nessa parte aqui de baixo eu puxo só um pouquinho, vocês podem ver que são alterações bem sutis, tá, gente? E dou o OK. Então, ó, saiu do esboço original, tá? Agora com cor eu consigo enxergar melhor o posicionamento das coisas, né, as proporções e consigo trabalhar. Ainda posso vir aqui, ó, e puxar para a esquerda para mudar o centro dessa forma. E aí sim, ESC, clico fora, eu tenho essa silhueta aqui, tá bom? Então essa é a nossa silhueta base. Agora, com essa base criada, vou até chamá-la aqui, ó, de base, eu vou adicionar uma nova camada para a parte branca ali dos nossos olhos, tá? Então vou colocar aqui parte hífen branca. Aí, beleza. Nessa parte branca eu vou fazer o seguinte, vou trabalhar de novo com o laço para que vocês também possam praticar. Então faço essa seleção aqui, rotaciono, eu vou trazer para cá, volto para o L, né, do laço e continuo fazendo a seleção, ó. Solto aqui, R no teclado, rotaciono, tá? Vou continuar sempre repetindo, gente, porque isso vai ajudando vocês a lembrar dos atalhos e memorizar os procedimentos, tá? Então, ó, Shift pressionado, seleciono essa área que vai ficar faltando, então eu já vou adicionar. Lembrando depois que com o filtro resolver, eu falei resolver, né? Com o filtro dissolver eu consigo resolver esses problemas, tá bom? Beleza, aqui volto pro lacinho, atalho L, com Shift pressionado, eu vou adicionando, ó. Então eu vou adicionando aqui o que ficou faltando. Eu prefiro comer aqui por dentro das bordas para facilitar o acesso ao delineado original, tá? Então o que fica faltando eu vou adicionando e evito ficar removendo. Então, ó, essa área aqui eu vou adicionando aos poucos e eu consigo ir refinando nesse processo. Então eu posso fazer isso ao longo da figura toda. Então aqui, ó, ficou um pouquinho desproporcional na parte de baixo, mesmo com relação ao esboço original. Então vou adicionar um pouquinho aqui. Vou dar o ESC e verificar como que tá ficando, tá? Então, essa área aqui na parte superior ficou faltando um pouquinho. Então eu venho com o Shift, vou lá na parte superior, vou adicionando o que eu acredito que falta aos poucos, tá bom? Ó, rotaciono. Deixa eu pegar por aqui, para ir com o laço, atalho L, adicionando, tá? Tá vendo? Ó, eu coloco bem pouquinho, gente.
a ideia é essa mesmo, tá? Ó, R para fazer a rotação, fiz a rotação, L de laço. Opa, eu só mudei a posição dele. Shift, clico, no caso uso a caneta e arrasto, né? Ó, esse pedaço aqui também falta um pouquinho. Dá para pintar direto, tá, gente? Aqui eu só estou mostrando a utilização da ferramenta. Esse pedaço da direita ficou menor em termos de proporção do que o da esquerda. Eu vou pintar e depois eu vou reposicionar, porque eu acho que o ovalado que eu consegui aqui, né, essa elipse com essas pontas mais apertadas, mais próximas, ficou legal. Então eu vou pegar aqui um tom amarelo bem clarinho, né, indo mais pro laranja, pro bege aqui, ó. Mais ou menos essa cor. Shift Backspace e vou preencher com a cor de primeiro plano, tá? Parece que é branco, mas não é. Se você olhar isso em contraste com o fundo, é uma cor mais alaranjada. Ctrl D para remover a seleção e agora eu posso puxar aqui só para reposicionar. Filtro, dissolver. Vou dar um zoom aqui para ver se eu tenho alguma coisa para melhorar. Então essa parte superior aqui eu vou puxar um pouquinho para cá. Essa aqui um pouquinho para baixo, essa um pouquinho para a direita, tá? E eu acho que daí em termos de proporção aqui já vai ficar legal. Dou OK, tá? Uma modificação bem sutil que criou essa silhueta aqui embaixo, tá bom? Então eu tenho essa forma definida agora. Não tem que seguir fielmente o esboço não, tá, gente? Agora com cor é mais fácil de enxergar algumas relações de proporção. Feita a parte branca, deixa eu só tirar ali o lacinho que estava aparecendo. Mais uma camada. Eu tô pondo o nome de cor pra gente enxergar mais fácil, tá? E não o nome anatômico da coisa. Parte azul. Aí é essa parte aqui no centro. Essa parte aqui do centro, né, que tem essa elipse, ela tem uma continuação interna, tá? Eu fiz aqui, ela não foi bem perfeitinha na parte superior, até porque não era objetivo e ela não vai ser utilizada. Mas você pode utilizar como base para fazer o seu controle de laço, tá? Então fiz aqui, ó, esse trecho, R de rotação, rotaciono, L de laço. Aqui eu já vou fazendo um pouco mais rápido para a gente ganhar dinamicidade, tá bom? Então é isso, vamos lá. Aqui também. Aqui tem um pouquinho a mais, mas eu compenso com esse lado. ESC. Tá aqui. Vamos lá pegar um tom de azul. Vou aqui na cor, um tom de azul um pouco mais escuro, tá? E agora eu vou fazer diferente, né? Vou pintar com o pincel, que funciona também para áreas pequenas, né, gente? Vai funcionar bem, tá? Por que eu pintei isso tudo? Quando eu desenhar a pálpebra por cima, ela vai se sobrepor, tá? Ela vai esconder essa área aqui. É até legal ter uma sobra, porque depois, ao reposicionar os elementos, ó, vocês podem ter essa vantagem de ter a parte superior ainda com pintura. Beleza, filtro, dissolver. E vou fazer uma correção. Aqui, ó. Deixa eu pegar o pincel correto. Vou diminuir um pouco o tamanho dele, né? Eu quero mudar essa porção aqui, ó. Eu vou puxar essa daqui um pouco para cima também, para ter aquela questão que eu disse para vocês de aproveitamento da parte superior, tá bom? Não precisa ser muito. E corrijo essas orientações anatômicas mais na parte inferior. Aqui falta um pouquinho, tá? Isso é tudo muito no olho, tá, gente? E dou o OK. Feito isso, né, vou lá com a setinha do teclado e reposiciono o que é preciso. Nessa parte de baixo aqui, ó, ainda faltou um pouquinho. Eu posso pegar um pincel também, né? Ao invés de usar a ferramenta de laço, como a gente fez antes, tudo mais, e vir aqui e trabalhar com a correção, tá? Então eu vou adicionando aqui, ó, aos poucos, tá vendo, ó, que pinta aqui? Eu vou adicionando aos poucos essa silhueta. Deixa eu diminuir um pouco mais e agora refinar, ó. Então tem várias formas de recorrer aqui e chegar no resultado que você quer, tá bom? Então, ó, faço a correção aqui. Isso tudo depois, gente, são técnicas que vocês vão aperfeiçoando e vão trabalhando aí no processo de vocês, tá? Vão se adaptando. ESC para chegar nesse resultado. Ainda falta um pouquinho, ainda não estou contente aqui com o resultado, tá? Mas vamos deixar assim por enquanto.
Beleza. Feito esse pedaço de blocagem, aí vem mais uma parte interna, mais uma camada, parte azul hífen marinho. Aí nessa parte eu vou fazer um azul um pouco mais escuro, na verdade bem mais escuro que é o azul marinho. Vou com um pincel, tá? E vou fazer aqui, ó, vamos trabalhar ali com um fluxo aqui de 100% e também uma opacidade de 100% para mostrar aquela outra técnica para vocês, né? Ó, agora com o preenchimento do pincel eu faço a forma. Volto aqui, né, com o atalho, com a canetinha e trabalho com essa silhueta. O bom aqui é que você pode passar, né, da marca, porque isso não vai aparecer, a pálpebra vai cobrir, tá? Então tá ali essa partezinha, aqui na parte inferior falta eu dar um toque em termos de proporção. Então aumento aqui um pouquinho, não ficou legal, eu vou lá e apago. Aí beleza, né? Essa parte azul marinho, que eu dei o nome ali na camada, finalizada, tá? Então falta ainda a minha pálpebra, tá bom? Agora para fazer a pálpebra, nós vamos fazer o seguinte. Eu vou criar uma nova camada aqui. Vamos chamar ela de pálpebra. E nessa camada eu quero fazer a seleção da camada que está abaixo em branco para que eu desenhe só no interior dela. Tem várias formas de fazer isso, eu vou mostrar a mais básica. Eu seguro o Ctrl do teclado e vou sobre a camada que eu quero selecionar. Então eu quero selecionar a parte branca, clico nela e vejam só, aqui a parte branca foi selecionada. Tudo que eu desenhar vai ser desenhado só dentro dessa seleção. Depois que eu fiz isso, tenho cuidado de estar com a camada pálpebra selecionada, porque é sobre ela que vocês vão fazer o desenho, tá bom? Então tô com a camada aqui pálpebra selecionada e agora eu vou pegar esse roxo, vir com o Alt do teclado pressionado, tá gente? E a ferramenta pincel, obviamente. E quando eu pressiono o Alt, ó, com o pincel selecionado, eu alterno para a ferramenta conta-gotas, que permite essa seleção. Então, ó, pressionei o Alt, tá? E vim aqui para pegar um roxo bem escuro para eu fazer a minha pálpebra. Feito isso, só vou conferir, ó, tô na camada correta, aí beleza, ó, eu venho aqui com a pintura e faço a marcação da silhueta. Vamos rotacionar, né? Atalho R, volto com o pincel e faço aqui do outro lado devagarinho para eu ter esse dinamismo aqui, na verdade, né, de preenchimento, ó, faltou um pedaço aqui. E aí, beleza, tá? Agora, todo o restante aqui, pressão total da caneta, tô lá com 100%, né, de fluxo de trabalho e faço esse preenchimento aqui. ESC para voltar para a rotação original e Ctrl D para tirar a seleção. Então, essa é a etapa de blocagem. Tem que ficar perfeita? Não, eu vou repetir bastante isso, tá? Tem imperfeições? Bastante, né? Por exemplo, ó, essa daqui tá me irritando um pouquinho. Se você tem um pouquinho de toque, você pode ir lá, vai nessa partezinha, vem com a borracha e faz a correção ou pinta, né, o que você acha que vai ser necessário. Então eu volto aqui com o pincel, ó, pego essa cor, diminuo ele e vou fazendo um ajustezinho ou outro. Só que, gente, a arte ainda está sendo concebida. Você acha mesmo que ela precisa ser perfeita agora? Essa é a pergunta que fica, tá? Ao meu ver, não. Sabe por quê? Você gasta tempo criando detalhamento que não necessariamente vai existir. De repente você fala, não gostei do formato do olho, pintou aqui, não ficou legal, vou mudar o formato. Aí lascou, porque você foi lá naquela bordinha, você deu o zoom lá de 700%, fez uma correção que não serviu de nada. Tá? Então cuidado com esse fluxo de trabalho, porque aqui é conceito, gente. Aqui a gente está trabalhando com conceito. Tem um desprendimento artístico, porque aqui você está testando. No teste você faz e trabalha com uma série de possibilidades e não refina nada, tá? Então, nesse sentido, muito cuidado, tá bom? Tentem manter, obviamente, o máximo de proporção possível, mas tenham
cuidado com relação ao que vocês estão fazendo em termos de melhorias e refinamentos, tá? Perfumaria, que a gente fala, né, fica lá pro final, o embelezamento, depois finalização da arte, alguma coisa nesse sentido. Então é isso, ó. As proporções, como eu disse para vocês, estão diferentes, tá? Aqui tá mais estilizado ainda do que o olho da esquerda, tá bom? O formato mais ovalado, tá? É um outro estilo, eu só usei como uma referência, tá? E essa é a ideia mesmo, tá? Utilizar só como referência, tá bom? Então é isso, gente, conseguimos aqui trabalhar com a blocagem. Tendo a etapa de blocagem feita, ó, camada por camada aqui, aí um próximo passo é o seguinte, eu vou bloquear o alfa dessas camadas. Eu já falo que esse bloqueio alfa para vocês. Primeiro eu só vou fazer, eu vou em camada por camada, eu venho nessa opçãozinha aqui, ó, nesse tabuleirinho e travo cada uma dessas camadas. Esse travamento, esse bloqueio alfa faz o seguinte: toda vez que eu for desenhar em alguma dessas camadas, eu só posso usar essa área útil. É como se eu tivesse desenhado a forma geométrica e eu só posso pintar dentro dessa forma geométrica. Então todas as camadas têm um bloqueio alfa criado. Por que tem esse nome alfa? Por conta das questões de transparência, né? O alfa sempre tem nos remete à opacidade. O que está em 0% de opacidade não é pintável. Você não pode pintar ali, você não pode criar nada ali. O que está 100% visível é área visível para desenho. Por isso o nome bloqueio alfa, tá bom? Então é essa opçãozinha aqui para vocês trabalhar. Feito tudo isso, levou esse tempo todo, né, pra gente criar essas silhuetas, aí sim eu posso começar com as minhas etapas de mesclagem de cores. A mesclagem de cores vai ser o nosso principal acessório para o estabelecimento de relação entre luzes e sombras. Isso vai acontecer com um estudo sobre a nossa referência e utilizando como base as referências reais de comportamento de luz que nós temos, tá bom? Então, na parte da esquerda, vocês podem observar que a luz mais quente incide da direita para a esquerda e eu tenho aqui uma área de sombreamento em roxo à esquerda. E toda a iluminação que tem de alguma maneira incide sobre esse material que tem um pouco de reflexão. O olho, a gente sabe que tem uma luz especular, que tem uma capacidade de reflexão que é alta, tá? Então ele tem como refletir as coisas de uma maneira melhor do que a pele. A pele não reflete tanto. Portanto, a pele aqui, ela não tem tanta luz refletida, especular, marcada. É uma luz mais difusa. Já o olho tem esse brilho especular, tem aqui uma marcação de luz mais acentuada, a pálpebra a mesma coisa, porque ela costuma ser mais oleosa. Então são aspectos anatômicos, aspectos do corpo que tem que ser observados. Para você mudar a característica de preenchimento e criar características de materiais. Então cada seção dessa que eu bloqueei tem uma característica de texturização diferente e isso é importante de se observar na hora de pintar. Tenha referências desenhadas e tenha referências reais. Pega uma foto do olho, tira uma foto do teu olho e tenta observar qual é o comportamento dele. Vocês vão notar que são brilhos diferentes na pele, a pálpebra é uma pele diferente da pele do rosto, tá? Ela é um pouco mais rugosa, ela reflete luz de forma diferente, porque ela tem um movimento diferente da pele que está ao redor do olho. A cavidade ocular, ela tem um afundamento junto com o crânio que permite que um sombreamento seja criado nessas áreas aqui. Portanto, eu fiz esse sombreamento nesse pedaço. O próprio formato circular do olho faz com que essa área que está aqui receba mais luz do que a área que está à esquerda. Tá vendo como é um monte de coisa em um único olho que ainda é estilizado, não é um olho fotorrealista? Isso é coisa pra caramba pra estudar, tá, gente? E tem que ir de pouco a pouco. Eu tô aqui abordando os aspectos da ferramenta e já adicionando, né, junto com os atalhos que te permitem desenhar, algumas informações anatômicas que são essenciais. Não falei diretamente sobre qual é o artista que está sendo usado como base para ter o processo anatômico, né? Como essa pessoa estudou e definiu as relações de proporção do corpo. Não preciso saber isso agora. Eu estou observando aspectos mais amplos da concepção e é essa a ideia, tá, gente? Esses estudos vão envolver perspectiva, proporção, luz, sombra, tá? Todo esse dinamismo de conteúdos depende do seu estudo, depende da sua observação de mundo, tá? Então é isso.
por essa aula, fiz a blocagem e num próximo momento, então, eu começo a trabalhar com o sombreamento e com a iluminação, tá certo? Então é isso, gente. Até a nossa próxima aula. Tchau, tchau, bons estudos!